Olá pessoal, tudo bem? Espero que seja tudo bem com vocês. Estamos em mais um Plutzcast, certo meu amigo Lopes? Certíssimo. E hoje, hein? O que temos aqui? Temos um convidado Plutz aqui, esse cara é de peso. Muito feliz com a presença dele. Galera, uma história incrível. Acompanhe que vocês vão ver e vai valer muito a pena. Com certeza. E não são uma, né? Não, Se fosse uma história, são várias histórias. Então, com grande prazer, é um amigo de mais de uma década, né? Que nós somos amigos. Abner Schmidt, né? Até o sobrenome dele é elegante, né? É outra coisa. Diferenciado, né? Abner, cara, muito obrigado aí pela tua presença, por aceitar o nosso convite, né? De estar aqui no Plutzcast nosso. E de compartilhar, né, sua história, tanto de vida quanto profissional, pessoa, que é o Abner, né, um amigo, empresário, tem muito escritor, músico, viajante, então assim, tem muita coisa boa. Então, muito obrigado, meu amigo, de aceitar o nosso convite, estar aqui presente com a gente e compartilhar a história com o nosso público. Eu que agradeço, uma honra estar aqui com vocês e obrigado pelo convite. E tenho certeza que vai ser um dia que vai motivar muitas pessoas, né? Claro, com as histórias, com as experiências. E vai ser fantástico. Eu tenho certeza. Como a gente fala, vai ser Plutz. Vai ser Plutz. E antes da gente dar o início a essa história incrível, meu amigo, quero convidar todos vocês aí para se inscrever no canal, apertar o sininho e dar essa força aí pra gente. Manda ver aí, ó. É isso aí. E quanto mais pessoas, né? Como vocês viram, quanto mais pessoas saberem das histórias que já, né? Pessoas passaram por aqui e com certeza, né, pode fazer diferença na tua vida ou na vida de uma pessoa que realmente precisa, né, de saber um pouco mais dessas histórias fantásticas que a gente tem. E esse é o propósito do Plutzcast, né, meu amigo? Inspirar as pessoas através das histórias das pessoas, dos convidados que vêm aqui, assim como já tem sido desde o primeiro. É verdade. Né? Inspirar as pessoas, tocar de alguma forma o coração e dizer que, de alguma forma, você pode. É isso aí. E tem muita coisa boa, né, meu? E é o nosso propósito, fazer a diferença na vida das pessoas e das empresas. Mas estamos aqui, né, Abner? Cara, 10 anos, né? Acho que mais de 10 anos. Começamos lá em Piracicaba, lembra? Fazia consultoria lá numa das empresas. E a gente se conheceu, né? Vamos falar assim, a gente começou um trabalho junto. E o Abner, né, que eu falei, empresário, né? Tem todo esse... Desde o início sempre teve essa pegada no empreendedorismo, né? E aí foi legal. E aí nós começamos a conhecer, começamos a fazer alguns trabalhos juntos, né? Que eu falei, quando todo mundo conhece, que a gente fala, né, Lauris? De ter, cada um tem a tua habilidade, né? Então hoje nós estamos aqui com o Bill Gates, né, da informática, né? E o Abner tem várias coisas que realmente ele tem como habilidade, e uma delas, né? Começou com isso, né, Abner? A questão lá da informática, né? De você realmente ter essa... Acho que foi o início da empresa, né? Foi da ABN, né? Solution, né? Você começou com a empresa, com a questão lá de software, a questão de manutenção de rede, aquela coisa, né? Acho que foi isso acho que quando tudo começou, né? Isso, tudo começou em 2011 e até você lembra, né? Eu comecei o escritório na minha casa. Eu lembro. Então era tudo muito adaptado, assim. A gente usou o recurso que tinha na época, né? Sim, sim. Então eu costumo contar, né? Que eu era gerente comercial numa empresa. Isso. E eu comecei exatamente do zero, porque eu não estava mais registrado, porque tinha aquela coisa, né? Eu fiz um acordo, aí peguei o valor que eu recebi ali e me casei. Sim. Então, aí quando eu decidi empreender em 2011, todo o recurso que eu tinha de fundo de garantia, isso aí... Foi embora. Já foi embora. Então, aí o que eu tinha, né? R$5.000, só que eu nunca tinha tirado férias, então eu falei para minha mulher, vamos tirar férias de uma semana. Sim. Daí a gente foi para Ubatuba, a gente tirou umas férias de uma semana e quando eu voltei, falei, vamos começar a empresa do zero mesmo, sem clientes, sem nada. E com muita dedicação, muito esforço ali, a coisa foi acontecendo, a gente foi caminhando e desde 2011 estamos aí na ativa, né, Adriano? É verdade. Eu me lembro bem, eu comecei lá finalzinho de 2009, essa empresa de consultoria. Em 2010, né, quando o Abner, então, né, resolveu abrir empresa, e foi logo no início que a gente se conheceu e aí começou toda a história. Várias empresas que a gente passou, né, Abner, a gente sempre tinha o contato do Abner para fazer trabalhos, né, a questão de rede, a questão... Então, assim, a gente foi conhecendo e ia conhecendo um pouco mais, né, Abner? A pessoa dele, né, realmente o empreendedor que tinha dentro dele, toda essa história, todo aquele conceito de que sempre realmente fazer algo diferente. Então, isso sempre nos
alinhou e nos uniu mais, né? Então a gente acabou, né, se conhecendo a família, e aí começamos a fazer até propósitos juntos, né? Muitas vezes acontecia alguma coisa, a gente se ligava, né? Você me ligava, eu te ligava. Sim. E teve momentos bons, teve momentos não tão bons, e a gente, né, fazia aquela coisa, não, cara, vamos lá, vamos seguir firme que vai dar tudo certo. E muitas vezes também aquela ligação tua, né, de você, não, Adriano, vamos lá, vamos, tá tudo certo, não foi essa, vai a outra. E sempre a gente comentou isso, né, cara, um dia a gente vai contar essas histórias e a gente vai ver que realmente, né, essa história de superação, nossa amizade valeu a pena a cada momento, né? Sim. Isso aí foi muito bom. Sim, estamos aqui, né? E aí foi contando as histórias agora. É isso aí. E aí foi 2010, né? Foi toda essa trajetória que você trabalhou. E conta aí, Abraham, como foi, né? Abrir a ABN, depois os clientes, como foi um pouco disso aí? Cara, assim, vamos falar do início, né? Porque nunca foi tão fácil, né? Eu vim de uma família, assim, bem simples, humilde. Sim. A gente, por exemplo, eu nasci num bairro de periferia, até gosto de brincar, né? Imagina se o bairro era bom, né? Era conhecido como Risca-Faca. Então, foi ali que eu nasci e eu tenho orgulho em dizer, porque assim, a maioria dos meus amigos, né, da época, ou eles estão presos ou estão mortos. E eu tô aqui, sou um empresário, então com muita vivência, muita história para contar, claro. E eu decidi trilhar o meu caminho, não seguir. Já é um vencedor por isso. Sim. E assim, se eu tivesse alguém para... vou me espelhar em alguém na minha família, eu não tinha ninguém, eu sou o único empreendedor da família. Olha só. E saí de um bairro, assim, de uma periferia e decidi empreender e decidi que ia dar certo, né? Que eu não precisava seguir o mesmo caminho das pessoas, dos meus amigos da época, né? Então, já começa uma grande superação aí. E uma grande história, né? Uma grande história. Porque uma coisa também, Abner, que assim, até para a gente compartilhar isso, a nossa origem, que é importante, né? Assim, para a nossa origem, o que a gente foi lá atrás, o que a gente, né, quando a gente nasceu, o lugar que a gente viveu. Mas muita gente, ela faz o seguinte, se eu comprar um carro, se eu for para outro lugar, mas a minha origem, mas aquela origem é a tua história. Nada te prende à tua origem, você pode melhorar cada vez. E muitas pessoas pensam ao contrário, né? Que você nasceu num bairro, né, no Risca-Faca, vamos falar que é um bairro, já vamos falar assim, humilde, mas por aquilo você quis mais. Mas a tua origem, ninguém tira isso de você. Então acho que é importante. E essa origem que você tem, de toda a sua história que você vai contar, sempre você vai com uma recordação boa, né? Dizendo, poxa, eu estava lá. E tanto é que você falou, né? Tantos amigos que já morreram, já não estão mais aqui, né, com você, com a gente. E você, né, foi, acho que um dos únicos, vamos falar assim, do que sobrou, né, daquele momento que você estava, né, naquele ambiente que realmente você fez história. Então as pessoas, elas se prendem, né? Por uma questão que você era e não que você realmente pode ser, né? Daqui para frente, acho que isso é importante. E aí você começou, né? Isso, aí eu comecei, assim, a vida nunca foi tão fácil, então eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade e já fui eu não tinha muito recurso, né? Então não tenho vergonha em falar. O primeiro trabalho meu foi juntando reciclagem e a gente conseguiu tipo um depósito de uma garagem, então já foi o primeiro empreendimento ali, né? Sim. Então tinha um amigo ali que acabou sendo um sócio, porque a garagem era do pai dele, e aí a gente pegava as reciclagens, guardava lá, depois vinha uma outra empresa, coletava e a gente começou a ter a primeira renda. Legal. Aí aquele negócio faliu, porque o pai dele decidiu que a gente não podia guardar mais nada lá, que estava juntando muita coisa. E aí já teve o primeiro aí, né? Eu falei, agora o que a gente pode fazer para mudar isso? E aí, passado um tempo, eu entrei na Guarda Mirim. Sim. Que aí eu comecei a estudar música, comecei a aprender ali tive muito acesso, né, a ter o primeiro trabalho ali, que foi no escritório de contabilidade, né? Primeira profissão, né? Primeira profissão. Então me deu um alicerce e ali comecei a estudar música também, né? Legal. Clarinete, depois saxofone, aí depois clarone. Então eu fui aprendendo muita coisa. Que bacana. E ali me deu uma base muito boa, tanto de educação, né? Sim. Que era ainda seguir aquele padrão militar, tinha que raspar o cabelo, andar muito farda, bem alinhado, né? farda. Então, assim, ali me deu uma base muito boa, além da minha mãe e tudo mais, meu pai, né? Mas ali foi uma base muito boa, assim. 2 pontos aqui que eu já detectei aqui e quero expor. Bom, primeiro, a mente disruptiva sua desde pequeno, né? De fazer a diferença, de não se conformar com o teu ambiente e querer fazer diferente. Então, desde sempre você teve essa mentalidade. Bom, e você chegou onde chegou e ainda vai ainda mais longe, que a gente já vai contar daqui a pouco, né? E o segundo ponto, Abner,
que eu também me identifico pela questão da música, né? Para as pessoas aí que estão ouvindo, como você estudou música, você viveu, você ingeriu, você tá dentro de você, isso transborda, né? Quem toca sabe. Sim. O que é a música para você e qual que é a importância, Abner, da música na vida das pessoas? A música para mim assim sempre foi o momento e a forma de eu expressar os meus sentimentos, né? Então eu botava tudo aquilo que estava aqui dentro, botava para fora. Então teve momentos de muita dor, de muita dificuldade e a minha válvula de escape era a música. E aí teve momentos também que eu queria tocar o coração das pessoas tocando. Então o meu som tinha que tocar as pessoas. E aí quando você via aquela pessoa se emocionando, toda arrepiada, chorando na plateia, então aquilo para mim eu falava, nossa, isso realmente é um baita de um propósito, assim, né? A gente motivar as pessoas. Pô, às vezes ela chegava triste ali e saía totalmente alegre, leve e é bacana. É uma ferramenta que toca a alma, né? Toca. E ela leva tantas coisas, né? Ela leva emoção, ela leva cura, ela leva alegria, ela leva lembranças de um momento. Música é incrível, né? Coragem, né? Coragem. Superação. E realmente é isso. Que legal. Fantástico. E aí, bom, fui trabalhando, né? Sempre atrelado ali a parte de tecnologia, vendas, né? E aí passei em poucas empresas. Eu lembro que eu passei na MicroExpert, fiquei quase 7 anos. De lá recebi um passe aí para ir para uma outra empresa, ser gerente comercial. E fiquei, né? Que era a Papo Informática na época. Fiquei na Papo Informática ali por mais 6 anos. E aí decidi abrir meu próprio negócio, né? E aí foi quando eu já tinha conhecido o Adriano, aí numa das consultorias que eu fui atender lá na Top Tires na época, ele me falou assim, aí eu contei o sonho para ele, falei quero empreender e tal, me motivou muito. Que legal. E aí foi o pontapé inicial, assim, aí comecei 0 clientes e comecei realmente batalhando, conquistando, prospectando o cliente todo dia e a coisa foi acontecendo, né? Foi natural, a gente prestando um bom trabalho e recebendo indicações. Sim. E a coisa foi acontecendo e continua na tecnologia, a ABN existe até hoje, né? Sim. É que hoje também tem outros negócios em paralelo, mas a ABN continua ainda com muita força. Que legal. E aí você vê, né, que daí foi, né, 2010, 2015, vamos falar assim um pouquinho nessa questão. E aí foi 2020, né, porque acho que foi antes da pandemia, ou durante a pandemia, Abner. Aí que você teve aquele, né, vamos falar assim, aquele momento seu, né, de falar assim, poxa, né, acho que alguma coisa naquele momento, né, que você estava trabalhando, né, demais, né? Você estava realmente, né, fazendo, acho que muito trabalho, muita coisa. E qual foi esse momento, né, que deu aquele start em você assim, que falou, opa, aconteceu alguma coisa, eu vou parar, o que eu vou fazer, né? Quando que foi isso? Foi 19, foi 20, como foi? Foi em 2020, eu me perdi um pouco no crescimento da empresa, sabe, Adriano? Começou a crescer muito rápido. Sim. Eu não tinha equipe para atender, principalmente na pandemia, a demanda aumentou muito. Sim. E eu já vinha trabalhando, assim, uma carga horária bem puxada, 15, 18 horas, sábado. Todo dia? Todo dia. Sábado, domingo, feriado. Muitas vezes dormi na bancada do escritório, assim, porque tinha coisa para entregar e ficava ali para poder terminar. Então, Sim. A minha vida acabou ficando ali. Sobrecarga de trabalho mesmo. Sim. Eu tomava café, almoçava e jantava na minha mesa, assim. Então, Nossa. Quase não levantava nem para tomar uma água e ir no banheiro. Então, foi bem complicado, assim, porque acabei tendo burnout, né? Que é um alto nível de estresse. Sim. Então, tinha momentos, assim, que acontecia alguma coisa que precisava da minha intervenção, eu começava a ter calafrio, assim, tremia muito, muito frio. Aí eu ligava para minha mulher, né? Falava, Giane, é melhor você vir me buscar que está acontecendo aquilo de novo. E ela já sabia, então ela ia me buscar, levava para o hospital, eu ficava tomando soro e ali, nossa, aí perguntava para o médico e falava, é estresse, ou você reduz a sua carga de trabalho, dá uma desacelerada ou você vai morrer mais cedo. Porque tem muita gente, né, então, que eu falei, tenho certeza que tem muita gente, né, assistindo, nos ouvindo, então essa questão é séria, né, Abner? Então, se acha que aconteceu com você, leva também para outras pessoas pensarem nessa questão, né? Tem uma frase que a gente sempre usa, que é aquela questão, né, da jornada, ela é mais importante do que o destino, entendeu? Então, se a gente quer realmente um destino bom, a nossa jornada tem que ser realmente uma jornada diferenciada, com propósito, né? A gente cumprir realmente o que deve. Né? E a saúde, a gente sabe, a família, então muitas vezes, né, esquecia da família, esquecia da própria saúde por uma questão do trabalho, né? Que realmente aí vem, né, essa questão do burnout
tá muito, acho que até um pouco antes da pandemia, né? Mas agora depois, né, de 2020, da pandemia, tá muito, muito atrelado com essa questão das pessoas. E a pessoa acabam sofrendo e não sabendo realmente da doença, né, e do que realmente está sofrendo, né? Então, foi uma experiência para você aí que foi bem importante. E mexeu bastante com você, né, com a família, né? Mexeu muito, porque o meu foco estava só na área profissional, né, Adriano? Eu deixei de cuidar da família, cuidar do meu relacionamento, cuidar da minha saúde, ter tempo para mim de qualidade também. Então tudo isso afetou muito e assim, acho que a nossa vida ela tem que ter um equilíbrio, né? Sim. Então minha vida desbalanceou muito em muitas áreas, até no relacionamento começou a afetar. Olha só. E aí foi que virou a chave, mas o primeiro passo eu precisava cuidar da minha saúde, né? Sim. E aí foi que eu decidi fazer uma viagem de moto, né? Eu ia sozinho, né? Sim. E sem destino, não tinha uma rota assim, né? A ideia era, eu ia para o Paraguai, Argentina e voltar embora para casa, mas nunca tinha feito uma viagem tão longa. E foi quando aconteceu, você teve esse, vamos falar assim, esse start, né? Junto com você, né? Com a sua esposa, mas deu esse start, você falou, poxa, eu vou pegar e vou tirar umas férias. Acho que foi essa a intenção, né? De você falar, vou tirar umas férias, não sei quanto tempo era, 10 dias, 20 dias, 30 dias, para você... Aliviar aquilo que estava te consumindo, né? Aliviar a carga. E é importante essa etapa, né, Abner, de trazer até essa consciência para o pessoal que está ouvindo, porque, assim, tem muita gente que não tem essa consciência e nem conhece, né, o burnout. Então, assim, é legal trazer isso daí, expor para a galera, né, evidenciar isso, porque tem jeito, tem como reverter, né? E a tua história é um exemplo vivo disso, dessa reversão, né? E mais uma vez você foi disruptivo aí. Sim, exatamente, Lauras. E aí foi que, pô, eu nunca tinha tirado férias, né? As férias que eu tirei foi quando eu fui casar em 2011. Então aí eu falei, não, agora eu vou tirar 30 dias, vou me desligar, porque as minhas férias eram, eu levava notebook, levava celular, então eu continuava trabalhando, só mudava o escritório, né? Então normalmente eu ia pra praia. E continuava trabalhando em outro lugar. E aí eu falei, não, dessa vez eu vou desligar. E foi que eu falei, a preocupação era, e quando eu voltar, como é que vai estar a empresa? Sim. E aí eu pensei, o pior que pode acontecer é ela fechar e eu vou ter que me reinventar, fazer alguma coisa, mas eu vou fazer. Vou arriscar. Vou arriscar. Essa foi a... E eu desliguei meu celular mesmo. Coragem aí, né? Coragem, ingrediente importante aí para fazer isso, coragem. Sim. E aí desliguei o celular. E apesar que, assim, nos pontos que eu passei ali do norte do Brasil, não pegava o celular, então não tinha nem como atender. Sim. E aí os funcionários tiveram que se virar. E a empresa andou, e andou até melhor do que quando eu estava lá. Que legal. E aí foram 30 dias, assim, né, viajando. E é bacana falar, né, eu conheci um casal na internet que me convidou para fazer a viagem. Sim. E aí eu encontrei eles em Londrina, no Paraná, a gente seguiu viagem. E a moto desse rapaz sempre quebrando, sempre dando trabalho, e a gente consertando na estrada e arrumando e tal. E aí quando a gente chegou num determinado momento, a gente já tinha perdido ali 10 dias de viagem, né? Por conta da moto dele. E aí foi o momento que eu falei pra ele, olha, vamos encurtar a rota que eu preciso chegar em casa até o Réveillon para passar o Réveillon com a minha família, né? Sim. E aí ele decidiu que não ia, que preferia entrar na Transamazônica na época e ia fazer a rota sozinho. Sim. Eu falei, eu não vou poder entrar porque eu não vou conseguir chegar a tempo para passar o Réveillon com a família e tal. E ele falou, então se você não quiser seguir comigo, segue sozinho. E aí foi mais uma vez que eu tive que romper aí, né? Mais um desafio. Mais um desafio, porque eu nunca tinha viajado tão longe. Eu não tinha experiência que ele tinha. E aí eu não tinha os contatos, né? Porque um detalhe também, Adriana, é que assim, eu não estava viajando pagando hotel. Os 2 primeiros dias a gente dormiu num posto de gasolina. Sim. A ideia era ter essa viagem mais roots, assim, né? Sim. E aí dormi no posto de gasolina numa barraca, que eu levei a barraca na moto. O restante da rota a gente ia dormir sendo apoiado por outros motociclistas. Sim. Só que eu não fazia parte disso, eu não tinha contato. E eu me vi assim, falei, e agora, né? Eu vou ter que eu faço? Não tinha... Falei, ou eu vou dormindo em barraca até lá, só que aí tem mais um receio, eu tava passando pelo Mato Grosso, o pessoal falava que tinha muita onça, como é que eu ia acampar? Então, aí eu falei, eu preciso dar um jeito. Aí eu fui fazendo contato na estrada, até que eu consegui contato do Ricardo, que é conhecido como Mestre Kami. Sim. Ele é igualzinho o Mestre Kami mesmo, assim. E aí ele falou, tenta chegar na minha casa que daqui pra frente eu te ajudo. E aí eu fui rodando até chegar em Belém do Pará. Tá. Aí fui lá, ajeitei a moto e tudo mais.
E ele falou, e para onde você vai daqui? Eu falei, eu não sei, a minha rota tava com um rapaz que estava comigo, né? Tá aberto. Tá aberto. Aí ele falou, então posso te escrever uma rota aí, dar uns lugares que eu gostei de viajar? Eu falei, poxa, é um favor, né? Claro. Ele desenhou uma rota para mim e detalhe, né? Com todas as pessoas que iam me apoiar durante a rota. Então, bastava eu chegar num local e aí eu mandava mensagem para ele e falava, ó, agora eu vou pro segundo ponto aí, né? Ele falava, então fala com essa pessoa que ele vai te receber lá. Olha só. Eu mandava uma mensagem, a pessoa falou, já tô te esperando aqui. E era incrível que parecia que eles me conheciam há 10 anos, assim. Que eu chegava lá, eles estavam me esperando com churrasco, com festa e... Eu lembro das postagens. Né? Nossa, era assim... Incrível. Parecia que eu fazia parte da família mesmo. E Abner, você comentou uma coisa, e também, né, a gente falar um pouco disso, muitas vezes não falando daquele teu amigo, né? Da moto que chegou naquele momento. Não dele, se ele é bom, se ele é ruim, não isso. Mas falando que muitas vezes na vida a gente tem que tomar decisões. E aquela lá você tomou uma decisão, né? De na verdade seguir uma rota que não era a rota do que aquele teu amigo, né, gostaria. E você não tinha nada, né? Não foi o plano inicial, né? Sim. Tá vendo? E aí até nos bastidores aqui a gente comentou, né? Eu lembro bem da história, isso na Bíblia, a questão de Abraão, né? Que é aquela coisa, né? Quando ele vai com o sobrinho dele, com Ló, aí ele vai lá e fala, né? Para onde você vai, né? Ele fala, eu vou para as Campinas. Ele fala, você vai para a direita, eu vou para a esquerda, né? E lá naquele momento ele só viu o deserto, né? Não via nada. E é aquele momento que você também, né? Poxa, você não via nada, você não tinha contato. Você não tinha onde que você ia, né? Qual que é a tua ideia de para onde que rota que você iria. Muitas vezes até financeiramente, né? Naquela coisa, vou dormir na barraca para a gente, né, se sustentar até a viagem, a gente sabe que não é fácil, é combustível, alimentação, um monte de coisa. E aí realmente muitas vezes a decisão que a gente toma faz toda a diferença na nossa vida. E muitas das vezes a gente pensa que está na rota certa, com a pessoa certa, querendo que aquilo lá dá, mas né, Deus sempre dá uma direção, né, para a gente dizendo o seguinte: poxa, isso é muito mais que você imagina. Vai por esse lado, né? Você acha que aqui você vai... Não, vai por esse lado. Então, assim, é importante, né? Quando a gente tem ouve a voz dele, e aí o que você passou, né? Porque eu falei, eu sei que tá tendo um filme aí na tua cabeça, né? De voltar um pouco aí no tempo. Eu sei também que foi recente, não foi tão longo assim, mas qual a importância da tomada de decisão, né? Na nossa vida, e ter os ouvidos sensíveis para a voz de Deus na nossa vida, né? E esse detalhe aí, ele se aplica muito no nosso dia a dia, na nossa vida, né? Todos os dias, né, Adriano? Todos os dias. Em todos os momentos e em todos os níveis, né? Às vezes, muitas vezes na empresa, com um fornecedor, com um cliente, até na vida pessoal, com família mesmo, né? Verdade. Com pessoas próximas. E eu acredito que cada vez que isso acontece, né, é uma nova chance, uma página em branco para a gente fazer melhor do que estava fazendo. Né? Muitas vezes, como vocês disseram, é um livramento. Né? E ali, a partir dali, a gente tem a chance a gente vai falar de livros, né, Abner, com um bom escritor que você é. Ninguém melhor que você sabe o que é uma página em branco. Ela está ali para ela ser escrita. E toda essa fase, todos esses novos ciclos, quando a gente rompe, qualquer que seja o motivo e a pessoa, a circunstância, o cenário, sempre tem uma nova página em branco para a gente escrever, né? Nessa circunstância foi assim, na nossa vida é assim, na nossa empresa é assim, né? E qual que foi, Abner, a próxima página ali em branco? Como que foi a escrita dela? Para mim, assim, né? Eu tive que recomeçar muitas vezes, né? E eu penso que, assim, recomeçar é muito mais difícil do que você começar algo, né? Porque você pode recomeçar pensando nas experiências que você viveu negativa lá atrás, ou você pode recomeçar dizendo assim, eu quero mudar tudo que aconteceu lá atrás e fazer tudo diferente. Exatamente. Então eu decidi que todas as vezes que eu precisar recomeçar, eu vou recomeçar diferente e usar as experiências negativas que eu tive para não cometer o mesmo erro depois. Como impulso, né? Para você. Porque se eu recomeço pensando, mas aquilo deu errado, será que não vai acontecer de novo? Então eu pego toda aquela bagagem e falo, não, eu vou fazer diferente e vai dar certo. Foi o que aconteceu nessa viagem, é o que acontece nos negócios. Sim. Eu já tive muitos altos e baixos, né? Claro. Como todo mundo, né? Como todo empresário que está nos ouvindo e assistindo, a gente sabe, né? A gente sempre tem, né, os altos e baixos. Mas que eu falei, por isso que eu dei essa pegada, esse cortezinho, porque é a decisão, lá.
sabe, falando do Lawrence, né? É a decisão que o Lawrence falou, mas eu peguei assim, Abner, que é aquela questão de você, assim, você tinha até escolha para você ir com ele. Sim. Né? Você poderia ir com ele. Hein, Adriano? Né? Do medo. E muitas vezes, o que prende a gente e deixa e não permite que a gente tenha uma página em branco para escrever, uma coisa que a gente já falou ali atrás, que você teve a coragem, é uma delas. E a outra é a zona de conforto. Porque você tinha os contatos, estava tudo com ele. Se você fosse se prender a isso, mas eu não tenho os contatos, eu vou ficar com ele e tal. A zona de conforto limita as pessoas. E uma coisa que eu tenho aprendido dia a dia, o que nos leva além é a zona de desconforto. Toda vez que a gente estiver na zona de conforto, algo de errado não está certo. É isso aí. E a gente falou, né, Abner, bastante nessa nossa aí, mais de 10 anos, né, de amizade, de história, e sempre a gente comentou nas nossas ligações, nos nossos contatos, que é uma da questão assim, da gente tomar decisões, né, e muita gente se falava sobre isso, né, puxa, meu amigo, o que eu faço agora, né, puxa, vou para esse lado. Então, assim, é importante a gente ter essa questão, e nós comentamos alguma vez a questão do medo, né, porque assim, quando a gente tem, que nem no nosso caso, eu sei que você também, a gente tem Deus na frente, o medo ele realmente nos barra, né, para alguma coisa, mas se a gente tem essa confiança e sabe que ele realmente, o medo é a gente colocar o pé, né, e ele coloca o chão. Então nessa questão você não teve medo, né, você foi lá e falou, vou pegar, e aí você viu aquela rota, né, traçada no papel, eu creio que foi lá que ele traçou no papel, e aí você seguiu. Sim. E aí como foi? E aí foi assim, eu fui conhecendo essas pessoas, né, que a experiência é incrível, não tem, é indescritível, né? Inclusive quando eu cheguei dessa viagem... Porque você tinha, só para comentar, você estava em Belém, né? Você falou? Belém do Pará? Nessa época que quando a gente se separou, eu estava em Cuiabá. Cuiabá. Isso. E aí depois você foi até o encontro desse senhor, né? Isso. E aí de lá era que cidade? De lá era Belém do Pará. Belém do Pará. Belém do Pará, aí você seguiu. Isso, aí eu fui para São Luís, Sim. São Luís do Maranhão. Aí depois fui para os Lençóis Maranhenses, né? Sim. E enquanto vocês estavam contando aqui, eu estava lembrando do fato, né? Porque foi engraçado, porque ele entrou para a Transamazônica, esse meu amigo aí, e enquanto eu via as postagens dele caindo no barro, passando perrengue, que estourou o alforge, fez não sei o quê, eu já estava lá em Jericoacoara, tomando água de coco na vila, né? Aquele lugar lindo assim. Vendo a pedra furada? Isso, e aí passava uma mulherzinha assim, oferecendo massagem nos pés. Eu falei, não, eu prefiro estar aqui, eu não queria estar naquele barro, não. Dormindo em barraca, tudo. Então, assim, foi muito legal. Foi uma experiência fantástica. Só assim. Fazendo uma analogia aí, né? Assim, muitas vezes a escolha, o passo que te faz transpor o medo, ele te dá uma nova vida, né? Uma nova história e evita que você fique na lama, como aí a história que você acabou de falar. A tua escolha te coloca em lugares que você nem imaginava, de beleza, de experiência, né? Ali na natureza, e enquanto quem fez uma escolha equivocada ou permaneceu na zona de conforto, tá onde? Na lama. Então, assim, coragem, né? Coragem. E aí foi legal, aí você foi lá para Jericoacoara, aí continua a rota. Isso, eu vim beirando todo o litoral, né? Então, poxa, que legal. Eu passei lá em Natal, aí depois fui para passei em João Pessoa, Recife, aí em Porto de Galinhas, vim descendo tudo até chegar lá em Salvador, né? Que legal. Então, e bacana assim, que todo esse trajeto eu tinha apoio, eu tinha lugar para ficar, o pessoal me recebia do mesmo jeito, assim. Aí de Salvador... E é um clube, né? É um clube de motociclistas, como que é o... Porque tem um nome, né, que o pessoal fala. Isso. Eu nem fazia parte do motoclube, né? Mas é uma irmandade isso no mundo todo, né? Então, por exemplo, eu mesmo já recebi muitos viajantes em casa que eu nem conhecia. Então veio gente da Colômbia, da França, que legal, de várias partes do Brasil. Já passaram mais de 50 pessoas em casa, assim, de viajantes. Uma baita experiência, né? Sim. E eu decidi fazer isso porque a forma que eu fui recebido, né? Na casa dessas pessoas que eu não conhecia, eu falei, eu preciso retribuir isso de alguma forma. Então a forma foi eu preparar a minha casa para dar o melhor conforto para eles e receber eles em casa também.
Então essa foi uma das experiências muito bacanas assim que eu trouxe dessa viagem, né? É a troca, né? Você A vê que troca. tem uma troca quando você se doa, realmente, né? Essa doação, né? Quanto mais a gente faz, mais a gente ganha. Então essa troca também, né? Imagina, receber mais de 50, né? Vamos falar assim, viajantes, aí tá do mundo todo. Então como é a experiência, né? Pô, Paris, como você falou, cidades de fora, até mesmo aqui do Brasil, né? Mas culturas diferentes, né, Abril? Então assim, você vê que realmente tudo isso, né? Fora a questão, falei, tirando, né, o dinheiro, né? Qual a questão, mas assim, saber das pessoas, né? E muitas vezes a gente julga, né? Então quando a gente fala disso daí, dessa questão, tem o julgamento por trás, né? Poxa, que aquela pessoa saiu de moto, né? Por que aquela pessoa está fazendo aquilo? Por que aquela pessoa muitas vezes foi abandonada? Ou por isso que aquela empresa não deu certo? A primeira coisa que vem é o julgamento, né? Sim. Mas não sabe da história por trás da pessoa que tem. Então, assim, isso que é o que é legal. Então, acho que com essa, como você falou, com essa irmandade, né? Com essa uma questão, eles realmente visam a questão da pessoa, né? Do que realmente ela tem a história por trás de tudo isso, como aconteceu com você em 2020, né? Sim. Vamos falar assim, de uma doença, né, de uma questão sua de saúde, aí fez todo esse trajeto para você ter uma nova experiência de vida, uma nova vida, eu creio que a partir daquele momento, né, Abril? Sim. E aí hoje, assim, hoje eu já estou totalmente envolvido, né, no motoclube, assim, faço parte do motoclube, meu Que motoclube legal. é o Araras de Aço, lá é de Belém, né. Assim, hoje eu sou um ponto de apoio, a gente vai contar um pouco, eu tenho um ponto de apoio em Ubatuba. Que legal. Então, hoje muita gente me conhece por conta de receber esses viajantes, de dar todo esse suporte. E é legal que, assim, se eu tiver numa viagem e minha moto quebrar num lugar assim totalmente remoto, sempre vai ter alguém para ir lá e me socorrer, porque eu faço isso na minha cidade também. Então, Legal. basta uma mensagem no grupo do WhatsApp O pessoal vai lá e já... e vai chegar alguém lá Se para me ajudar. mobiliza e... Sim. Que legal. Pô, Então isso é muito legal, assim. Isso eu não vi em lugar nenhum, assim, nenhum grupo. Assim, são vários grupos, Sim, né? Tipo, hoje tem jipeiro, né? Tem vários grupos, mas você vê que realmente são bem unidos, né? É um grupo realmente bem unido, né? Sim. Que dá esse apoio, né? Que eu falei que é a causa, né? É o propósito que a gente sabe, que é o propósito de poder ajudar as pessoas, né? E muitas vezes, que eu falei, não tem uma... Que eu falei, não é só a questão financeira, mas sim, ele não está na zona dele, né? Ele está em outro estado, em outro país, alguma coisa, o cara precisa de um auxílio, precisa de uma ajuda que vocês possam, né, ajudar eles, né? Então acho que isso que foi bacana. Sim. E aí, como você falou, foi aí basicamente, né, do 2020, aí você saiu você teve que você saiu de Piracicaba e foi para Ubatuba, foi nesse período, foi depois que você fez a viagem? Como que foi, Abner, essa mudança também? Que você mudou, né, de cidade aí para a questão, como que foi? Foi logo depois ou foi antes? Foi depois disso, assim. Foi depois? Depois dessa viagem mudou tudo, assim, né? Eu cheguei para minha mulher contando tudo que tinha acontecido, porque ela não foi. É verdade, a primeira, né? A primeira eu rodei 12 mil quilômetros pelo norte e nordeste do Brasil e ela não foi. Então, quando eu voltei, eu queria contar, por mais que a gente estava ali falando todo dia por chamada de vídeo, né? Mas eu queria contar para ela em detalhes. Então, eu fui contando aquela emoção, tudo. Imagina, né? E aí eu falei para ela que eu também queria mudar para Ubatuba, né? Porque um mês antes a gente tinha ido para lá e eu já tinha falado para ela. Falei, o ano que vem, assim que a Helena nascer, porque ela estava grávida, foi um dos motivos dela não ir também. Não ir para viagem. Ela estava no começo da gravidez ali, mas estava super bem, então por isso que, como eu estava mal, né, de saúde, Sim. E ela estava bem na gravidez, eu falei, eu vou seguir, ela topou e eu segui sozinho. Aí quando eu voltei, a gente começou os planos de mudar para Ubatuba. Legal. Então a ideia era, espera a Helena nascer, a Helena nasceu em abril. Sim. E a Helena nasceu, eu fiquei uma semana e fui para Ubatuba já para arrumar um lugar para a gente ficar, ver casa, ver qual que era o melhor lugar, né? Então eu fui novamente para um motoclube. Olha que legal. Era uma sede onde eles me receberam lá e o plano era ficar uma semana para conseguir uma casa e já mudar para lá. Eu ia alugar de imediato, né? Sim. E aí quando eu fui para lá, eu assim, achei que ia ser muito mais rápido, mas eu demorei 50 dias. E mais uma vez eu assim me surpreendi, né? Porque passou a primeira semana, eu já comecei a ficar incomodado, né? Eu tava lá de graça e aí eu falei era o presidente do motoclube, eu falei para ele, olha, eu achei que ia ficar uma semana, agora não tô conseguindo casa, não sei o tempo que eu vou demorar para conseguir uma casa. E aí ele olhou nos meus olhos assim e falou, independente do tempo que você ficar aqui, você não vai pagar R$1 aqui dentro. Pode ficar aí, não sei, 1 mês, 2, 3, não importa. Fica Olha aí só. até você conseguir se estruturar e trazer sua família.
Eu demorei 50 dias, porque eu cheguei na temporada, as casas estavam lá em cima, o valor de aluguel. Sim. E eu tava só achando só lugar ruim, assim, com umidade, infiltração na casa. Então eu queria realmente um lugar perto do centro e que fosse fácil pra gente, né? Um E confortável, lugar né? Pelo menos para sua esposa. Sim. Tinha a filhinha nova, né? Que tava aí. Você já tem um filho, mas tava Sim. a menina nova. Então acho que é importante, né? O conforto, pelo menos o mínimo, né? Para a Isso. família. E a sua esposa tava lá em Piracicaba, Em Piracicaba. esperando. E aí eu consegui uma casa, tipo assim, 700 metros da praia, casa Olha só. grande demais assim, lugar top, encostado no centro e no preço assim que eu queria, assim. Então foi, cara, Foi Deus mesmo. Foi Deus. Que legal. Tem outra palavra assim, né? Foi Deus que preparou tudo no momento certo. E aí eu trouxe a família. E eu lembro do momento que ele me ligou, eu creio que uma semana, 3, 4 dias antes. Meu amigo, tô indo, vou para Ubatuba. Falei, legal, né? Beleza, né? Vai, bom descanso, né? Ele falou, não, cara, eu tô indo embora. Eu vou para Ubatuba. E eu falei, poxa, você vai quando? Ele falou, cara, acho que eu vou pegar as coisas sexta e sábado eu tô passando em Campinas. Eu falei, cara, vamos marcar algum lugar, alguma coisa, só para te dar um abraço, né? Lembra, Abner? Sim. A gente parou, eu lembro que a gente marcou no local e a gente parou, a sua filha, a pequenininha Helena, né? Pequenininha lá, né? Eu falei, puxa, vi lá a esposa dele, o menino, no carro, muita coisa, né? Tava um monte de coisa no carro. Cara, tô indo. Lembro que eu dei um abraço, falei assim, meu amigo, vai que, né, Deus tem muita coisa para você e foi. Aí depois, né, já se passaram, né, 2 anos, dois anos aí, e aí você fala, puxa, que felicidade, né, realmente de tudo que aconteceu. E aí aí foi lá, foi para Ubatuba, você falou, agora teve a casa, e aí você começou. Aí foi um novo momento também de empreender, né, também, né, Abner? Aí eu comecei outros negócios, né? Então eu comecei a vender um sistema de prospecção de clientes. Sim. E aí, inclusive, fiz uma parceria em Portugal. Aí começou a acontecer muita coisa assim. Legal. Então hoje eu tenho vários negócios em paralelo rodando depois da minha mudança para lá. Bacana assim que a hora que eu dei essa desligada assim, eu comecei a enxergar muito mais coisas. Aí ampliou meu horizonte, né? Então eu comecei a enxergar e fazer parceria, e fazer muita coisa. As coisas foram acontecendo e vivendo naquele lugar que as pessoas falavam, né, desculpa atrapalhar a sua praia, né? Eu falava, gente, estou trabalhando normal. Não dá para ir na praia todo dia, né? Mas o fato de estar vivendo ali foi fantástico, porque eu ia no supermercado, passava na praia. Eu ia na padaria, passava na praia. Parece que todo o tempo eu estava de férias, então aquilo não me deixava estressado, né? Sim. E o fato de eu... Lá é o que eu falava para o Adriano, né? Falava que aqui até o juiz trabalha de bermuda, né? Então eu também trabalhava de bermuda, de chinelo, porque tudo online, né? Eu fazia reuniões online. Então, assim, a vivência ali foi sensacional, assim. Algumas reuniões, as primeiras aí que a gente fez online, como depois a gente falou, eu falei, Abner, quando tiver aí, me liga, né? Vou ver aí pra gente... Umas 2, 3 vezes, ele, cara, tô aqui na beira da praia, aqui no quiosque, que aqui é o meu escritório. Falei, cara, que bacana, né? Sim. Você vê assim com o computador e no momento, né, de bermuda, né? Você tá lá com uma camisa, alguma coisa, uma bermuda por baixo, né? Exatamente. Fazendo realmente trabalho remoto, né? Fazendo o que tem que fazer e o que realmente para você, né? Essa mudança, né, Abner? Como foi importante para você essa mudança para você, para sua família, para os negócios. E tem um momento também, como você falou agora, que é assim, ó, quanto mais você trabalhava, você via que você ficava fechado naquilo. Olha só que interessante, né? Então muitas vezes serve isso pra gente, serve isso para você que está nos assistindo. Então assim, você está tão infiltrado, tão ali naquele movimento que você quer fazer, que, como você mesmo falou, né, Abner? A empresa crescendo, aquela coisa, e você lá 15, 18 horas, e muitas vezes tinha grandes oportunidades para você e passava, você não enxergava, né? A gente não enxerga isso. E aí o que aconteceu? A hora que você tirou o pé, que você realmente falou, poxa, agora eu vou cuidar da minha saúde, da minha vida, cuidar dos meus negócios, começou a aparecer, né, outras oportunidades que realmente fizeram a diferença para você. Então aí com vários, como você disse, né, vários negócios e que realmente fizeram a diferença, né, tanto para você, a sua família, a tua vida, e mudou tudo, né, Abner? Mudou tudo. Então, assim, hoje eu trabalho muito menos e consigo fazer muito mais, né? Olha só. Eu estipulei uns horários, né? Então, normalmente trabalho das 8 às 5 e deu 5 horas, aí eu vou dar uma caminhada na praia, eu vou sair com as crianças, eu fazia muita coisa de bicicleta, né? Tem vida. Então, essa é a parte boa. E todo final de semana eu tô na praia. Então,
pessoal fala, você não enjoou de praia? Não, Não. não tem como enjoar. Assim, é muito bom. São pessoas diferentes, ambientes, né? São momentos com a família, as crianças crescendo, né? Cada momento é um momento, né? Então, assim, acho que é importante, que vale tudo isso, né? E aí depois, aí você tá lá na praia, naquela coisa, você falou, poxa, beleza, né? Tô aqui com meus negócios, tô aqui com a BN, tô aqui na praia. E aí você falou, só vou fazer isso. Foi isso que aconteceu, Abner? Ah, não. Assim, agora eu sou assim, movido por desafios, né? Então tem que ter algum desafio, assim. E foi logo no início, né? Desde do seu primeiro projeto lá de reciclagem, sempre foi isso, né? Sim. Que você comentou. E aí você falou, não, alguma coisa eu vou fazer. E aí, o que aconteceu? Aí eu falei, agora vamos para o Alasca, né? E aí, para alguém que está nos ouvindo aqui agora, né? Deve imaginar, né? Ele vai pegar um voo, né? Vai para o Alasca, né? Mas eu decidi ir de carro. Olha só. Então, pessoal, não perca daqui para frente. Então, assim, se você ficou com a gente, fica até mais, porque, cara, você acredita que uma pessoa que nós estamos recebendo aqui que vai pro Alasca de carro? De carro. Abner, como que foi, cara, não sei, essa ideia, essa questão, não sei, foi do pessoal do motoclube ou mais alguma coisa que te deu aquela coisa, né? Qual foi o start que você falou, cara, eu vou pro Alasca, porque assim, você fez uma rota, né, que foi a sua primeira viagem. Eu creio que depois você fez algumas viagens pequenas, ou algumas coisas de moto, alguma coisa que você, né? Eu sei que você tem um canal no YouTube também, sim, que você fala muito da questão da cidade, né? De Ubatuba, das lindas praias que nós temos aqui, né? Porque o pessoal muitas vezes fala, né? Puta, Ubatuba, eu vi realmente, né? A gente acompanha lá tantas praias belíssimas, né? Que a gente tem aqui. E aí você fala, puxa, dali você fez algumas viagens também próximas àquela coisa. Mas Alasca, cara. Alasca. Da onde que surgiu isso? Da onde que veio o Alasca para você? Então, aí depois dessa viagem de moto longa que eu fiz, sim, aí eu queria mostrar os lugares para minha mulher, para minhas crianças, né? Falei, vamos fazer uma de carro? A gente saiu em abril do ano passado para viajar 30 dias. Sim, 2022. 2022. Legal. E a gente veio aparecer em casa só em outubro. Então, aí foi um negócio que, pô, fiquei na verdade, fiquei 3 meses e 4 dias na estrada. Olha só. Eu falei, por que eu não posso viver na estrada por mais tempo, né? E aí, quando eu cheguei em casa, comecei, né? Não, eu acho melhor a gente fazer uma viagem mais longa, aí convencendo a mulher, né? Amadurecer a ideia ali. E ela gostou, Abner? Ela tem medo, sabe? Sim. Mas ela falou, eu vou com medo mesmo, que eu gostei de viajar. E aí a gente decidiu, só que aí eu ia fazer o seguinte, eu ia até o Ushuaia, né? Naquela plaquinha do fim do mundo. Sim. E voltar embora para casa. Eu falei, poxa, mas ali vai dar menos quilometragem do que a última que eu andei, foram 14 mil quilômetros. Sim. Eu falei, não, eu tenho que fazer um desafio maior, então vamos pro Alasca. E aí eu comecei a desenhar a rota e tal, e eu vi que eu falei, mas será que dá para ir por terra, né? Eu não sabia, né? E aí eu vi que da Colômbia para o Panamá é o trecho mais complicado, assim, que eu vou ter que colocar o carro num container, sim, aí pegar um voo para pegar o meu carro no Panamá. Tá. É o único trecho, e o restante é tudo por terra. Então aí o trajeto vai ser, né? Vou entrar pelo sul, que eu já conheci 20 estados do Brasil. 20 estados nas suas viagens, Isso. São 20 estados do Brasil. E em pouquíssimo tempo, né? De 2020 para cá. Porque você pegar de 2010, né? Vamos falar 2010 a 2020... Então, vamos falar, nessa conta aí, você conhecia quantos estados? Eu conheci só o estado de São Paulo, porque eu só ia para Ubatuba. Minhas férias eram Ubatuba. Era Ubatuba. Né? E aí, em 2 anos, você conheceu 20 estados. 20 estados em 2 anos. Olha só, que mudança, hein, Abner? E aí, bom, fiz todos esses estados, agora falta o sul, né? Sim. E falta a região, assim, mais no extremo norte, assim, que eu não fiz, o Manaus, o Acre. O Acre, né? Mas fazendo o sul vai faltar só esse trechinho agora. E aí eu vou entrar para o Paraguai, Argentina, Chile, vou até no Ushuaia, aí eu volto tudo, vou para Bolívia, aí subo para o Peru, Equador, até chegar na Colômbia. E da Colômbia você vai pegar... Aí Panamá, né? Costa Rica, até sair lá nos Estados Unidos. Que e legal. Aí chegar até o Alasca lá. Que legal. Aí, assim, a rota eu fiz até o Texas por enquanto. Falta eu terminar ela até o Alasca, mas até ali já tá beirando 40 mil quilômetros. 40 mil quilômetros. Poxa, que legal. Só de ida. Só de ida. Só de ida. A volta eu não pensei ainda, né, Laura? Senão... Um passo de cada vez, né, Abner? Vamos um passinho de cada vez, né? Aí de lá eu não sei o que vai acontecer. Se eu vou colocar o carro num navio e vou para um outro lugar, ou se eu volto rodando de novo. Deixa rolar, né? Deixa rolar. E a ideia, Abner, de tudo isso é sair quando? Qual que é a tua
o teu planejamento, até o pessoal tá aqui, né? Tá pra gente, com certeza, pessoal, depois nós vamos colocar aqui o teu canal, a tua rede social, tudo. Mas quando que é a ideia, né, de você sair do Brasil, né, ou a questão daqui do Brasil até chegar lá no Alasca, qual que é a tua ideia aí de rota e de tempo? Sim, vou comemorar o aniversário da pequena aqui, né, com a família. Ela Sim. vai fazer 2 anos em abril. Legal. Aí, final de abril, eu saio para Ilha do Mel, no Paraná. Tá. Aí vou para Blumenau, devo ficar um tempo em Blumenau e vou descendo ali pro sul. Ok. E já começa final de abril aí, já começa a rota. Só que eu vou viajar bem devagar. Tá. Então eu pretendo ficar aí no sul, eu vou passar um pouco mais rápido, mas mesmo assim acho que vai durar uns 3 meses pelo sul ali. Tá. Depois no Paraguai, vou ficar uma semaninha. E na Argentina, se eles me derem 3 meses, eu vou ficar 3. Se me derem 6 meses, eu vou ficar 6, porque tem muito lugar que eu quero conhecer lá. Sim. E aí vou fazendo bem devagar, assim, porque eu também tenho que ir trabalhando, né? Então eu tenho que parar no lugar que tem estrutura. Sim. Então, como exemplo, Internet, pousada, né, que você hotel. tem pelo menos essa estrutura de internet, né, comunicação. Sim. E hoje também tem vários lugares, né? Então hoje o Brasil e fora também tem bastante estrutura aí para você parar em hotel, alguma coisa, uma Sim. pousada, né, para você fazer. Em alguns lugares eu vou usar o Airbnb também para poder, eu faço locação de 1, 2 meses direto e fico no local. Aí se a gente gostar, fica um mês. Se não gostar muito, aí... Como você falou da Argentina, né, que eu tive, né, quando eu me casei em 2006, eu fui fazer a lua de mel em Buenos Aires, né? E a gente ficou lá, eu creio que uma semana, 8 dias basicamente, e conheceu bastante lugares, né, lá. E realmente é muito bonito, né? A cidade, na verdade, a Argentina, você vê que é um povo realmente sofrido, né? Tem bastante coisa ainda que está ali, mas tem muitos lugares bonitos lá. A história deles, né? Quem realmente gosta de cultura, de história, é muito bacana, é muito rica, né, a história deles, a questão disso tudo, né? Então acho que vai ser bacana, que eu falei, se for 3 meses, 6 meses, né? Sim. Acho que vai ser o tempo que for, né, Amber? O tempo que for, você vai seguir a viagem e fazer rumo ao Alasca. E tem um nome a expedição, vamos chamar de expedição, Amber? Como que é isso? É uma expedição, Expedição. né? A gente colocou lá a expedição, né, de Ubatuba ao Alasca, né? Tá? E o nosso, na verdade, o nome é Jornada do Sonho, desde o começo, né? Porque até o nosso canal é Jornada do Sonho por conta disso. Porque era um sonho sair de moto, eu sempre Legal. gostei de moto, de viajar. E aí agora, numa viagem dessa, não teria como eu ir de moto, né? Porque eu Sim. tenho que levar a família muito tempo fora. Claro. Então a gente vai fazer de carro e aí continua essa jornada do sonho aí. Legal. Aí cada hora vai pintando um sonho novo. E o bacana né? Que essas realizações, né, Adriano? Você me acompanha há muitos anos aí. Claro. Quantas coisas a gente já não realizou, né? Quantas? Então eu vi, assim, tantas realizações suas e minhas também, as conquistas, né? Então, não imaginava nem escrever um livro, né? Já estou começando a escrever o segundo livro agora. Só. Você viu? Já que você falou do livro, já que você tocou nisso aqui, você falou. Então, assim, o primeiro, né, você já finalizou ele, né? Acho que vai ter um tempo aí, né, para sair nas livrarias, que é edição, né, aquela coisa. Cara, e aí a gente recebe, né, Laura? Você estava lá, eu estava em casa, a gente recebe lá uma ligação, o Laura, poxa, né? Até porque a gente fala, né? Ô, meu irmão, tudo bem? A gente tem esse, né, contato já de intimidade, né? Pô, meu irmão tal, ele falou, cara, e aí? A Plutz vai fazer para nós aí a capa do livro? Sim. Cara, que honra, né, Laura? Muito, pra né, cara? Plutz aí fazer uma... a gente faz, né, marcas, o Abner tá aí, ele sabe um pouco, né, do trabalho da Plutz. Marca, criação de name, rebrand, tudo isso, cara, redes sociais, consultoria. Aí vem um amigo que você fala, puxa, tá ali escrevendo um livro, o primeiro livro. Você fala que é realmente, né, um filho, né, Abner, de uma história, né, que tem certeza, né, depois a gente ainda, né, tá alinhando a questão até do nome, né, vamos falar assim, né, do livro, aquela coisa, mas, cara, que honra para nós, né, Abner, Laurice, do Abner ter colocado isso para nós dizendo o seguinte, poxa, a capa do livro aí vai ser feita pela Plutz. Cara, obrigado, Abner, obrigado mesmo, assim, dessa honra. Você poderia, né, quantas pessoas, né, cara, você conhece, quantos contatos que você tem, poxa, escolheu a gente, né, Abner? Realmente, né, é uma honra, é a história que está ali, inspiração que está ali em forma de escrita, né, Abner? E, assim, tempo de vida. Então, o tempo de vida que você investiu nisso. E a gente ter a honra, né, o prazer de fazer essa capa, com certeza isso é Plutz.
E vai ser um livro, né, meu, que logo a gente vai pôr aqui, assim que definir todos os detalhes, né, Adriano? Para a galera poder degustar e desfrutar aí dessa história gigante aí do Abner. Muito legal. E esse livro, Abner, qual que é a mensagem que ele passa aí para o pessoal? O que o pessoal pode esperar desse livro aí? Não conta tudo, tá? Só um briefingzinho assim, só um tira-gosto. Só um tira-gosto. Bom, além de contar muito da minha história ali, eu conto muito dos erros e acertos que eu tive como empreendedor, né? Então a ideia é ajudar as pessoas para que não cometam os mesmos erros que eu cometi. Porque assim, você do dia para a noite dever mais de 100 mil reais, ter problema com sócio e perder tudo e quase se ver despejado da sua casa. E o detalhe, né, que eu alugava um escritório e morava nesse escritório. Era um lugar grande, Sim. Então eu ficava lá. Com a família, tudo. E a minha casa estava alugada. Então eu não conseguia romper o contrato, porque eu estava endividado, não ia conseguir pagar a multa e não tinha como eu sair. Só que eu estava quase sendo despejado de lá. Então você imagina a situação, dar a volta por cima depois de tudo isso e ainda sendo ameaçado de morte por um agiota. Então, quer dizer, não é para qualquer um, né? E eu dei a volta por cima, eu rompi tudo isso. Mais uma vez. E eu conto tudo isso no livro em detalhes, como foi, como eu venci, como eu soube lidar com toda essa situação. E falo também, né? Não tô aqui para falar nada de religião, mas uma das coisas que não me deixou entrar numa depressão foi minha fé em Deus. Eu me prendi nisso e falei, não, chega um momento que eu já não tinha mais o que fazer. Eu cheguei no fundo do poço e ainda cavei mais um pouquinho. Então eu falei, agora daqui é só Deus para me ajudar. E saí. Demorou quase 4 anos, mas eu venci. E tem uma coisa, Abner, se você que está aí nos ouvindo, né, vai no primeiro episódio lá, nosso, e a gente fala isso, Abner, é muito claro, né, Laures? E nós colocamos aqui porque o primeiro nosso está lá, né, como tudo começou. Tá? Depois a gente vai deixar o link aqui para vocês, mas assim, quando tudo começou, que foi a Plutz. E nós falamos que nós temos um sócio majoritário. E esse sócio é Deus. Então, assim, o propósito da Plutz é muito maior que nós. É muito maior de qualquer coisa. Então, a gente fala, né, Laura? Até hoje mesmo, a gente estava tomando café e falou assim, puxa, é nós 3. Né? Então, assim, primeiro Deus, né, depois, né, o Adriano, o Laures e Adriano, mas a gente não tem essa questão de, né, quem é primeiro, na verdade, quem é segundo e terceiro. O primeiro a gente sabe. Mas, então, assim, cara, somos todos um. Somos todos um e é no deserto que a gente cresce, cara. Sim. Sabe, quando você estava, que eu falei, naquele momento lá no fundo do poço, naquela questão, a fé te sustentou. Sim. Né? E como você falou, né, de religião, a gente fala no primeiro episódio, todos eles que a gente tem essa oportunidade, a gente não fala de religião, a gente fala de espiritualidade, porque ela é muito maior do que isso. Porque a religião, ela acaba dividindo, ela acaba separando as pessoas. Né? Placa de igreja, placa de qualquer coisa, partido político. E até mesmo a religiosidade. Né? Religiosidade. Sim. Entendeu? Então isso aí é muito, né, prejudicial. Então quando a gente tem uma espiritualidade e respeitar, né, realmente a outra pessoa, porque muitas vezes a pessoa não tem todo o entendimento que você tem. E pelo contrário também, né, tem isso. Mas se a gente possa respeitar isso, a gente tem uma espiritualidade forte, que é a base da nossa vida, né, Laura? Falando dessa questão, e eu sei que o Abner, né, ele está na mesma fé que nós, nessa questão, né, de Deus e acreditar nele, foi naquele momento que ele sustentou, né, Sim. Né, Abner? Então, assim, como eu falo bastante para o Laures, é nos momentos, né, que a gente tem de, vamos falar assim, desconforto, é nos momentos de deserto que a gente sempre mais cresce. E foi assim, Abner, assim, em alguns momentos também nossos, da Plutz, que assim, um cliente falou não para nós, sabe? E aí, claro que a gente é humano, né? Aí dá aquela coisa, poxa, não, né? Poxa, um projeto desse, alguma coisa, mas não. Aí dá um dia, né? Vamos falar assim, basicamente aquele dia que você tá lá, dorme mais ou menos assim, mas, cara, aí você levanta no outro dia, aí daqui a pouco parece 3 projetos, cara, grandiosos, que você fala, meu, mas é aquele lá que Deus não... Sabe, ele só falou, cara, não era aquilo lá para você. Não é para você empenhar a tua energia, o teu conhecimento aqui. E aí, aqui. É aqui. E aí você vê, então assim, foi naquele momento, né, Abner, que você falou, né, você cavou mais um pouquinho, né, do fundo do poço, né, e aí nós temos também várias histórias, né, assim, bíblicas, né, que José, né, do Egito, pô, ele foi jogado no poço, né, e ele virou governador do Egito. Então assim, são histórias, cara, maravilhosas que a gente sabe, né, de heróis da fé que a gente está lá na Bíblia, e que hoje, se a gente colocar elas,
só muda o herói. Se a gente for, né? As histórias estão lá, mas só muda o herói. Né? Como você, né, saiu realmente de toda, né, devendo 100 mil, fora que a questão do desgaste emocional, que a gente sabe isso, né? O emocional é muito importante a gente saber realmente o que a gente coloca aqui dentro da nossa mente, para que a gente possa passar, né, por grandes adversidades da vida. E aí nesse momento, né, que você falou do livro, né, se aquela comentou, a gente pensa, né? Então, eu sei que a gente está, né, Laura, terminando aí a parte da capa, né? Daqui a pouco vai ter aí o pessoal, daqui a pouco a gente vai trazer, com né? certeza. Com certeza o Abner vai estar no Alasca, mas nós vamos falar dele aqui, dependendo do esperar ele voltar para autografar, né? Autografar, eu tenho certeza que vai ser, né, um momento maravilhoso. E quem realmente lê o livro, né, eu creio que é todo esse propósito seu também, Abner, de que ele lê o livro, né, fazer realmente diferença na vida dele, porque se você conseguiu, o outro também pode. Sim. Né? Essa que é a questão, né? De superação, de você colocar para outra pessoa que ele também pode. Né? Então, força de vontade, fé, coragem trabalho, decisões, atitude, né? São várias coisas que a gente coloca, mas acima de tudo, determinação, né? E fé de olhar para frente e falar assim, poxa, Deus tem muito mais para mim. Né? Isso é uma coisa que a gente sempre se falou, né, Amor? Sim. Todas as vezes que a gente se... Né, que eu me lembro, todas as vezes. Meu amigo, a gente ainda vai contar essa história. Lembra? Sim. E aí, para nós, aí foi um aprendizado, né? Muita gente até se emociona porque quantos momentos a gente passou, né, Abner? Que a gente falou, puxa, será que eu vou sair disso, né? Será que eu vou... Aquela questão, saímos, fomos, né, vitoriosos. E como diz, está escrito, né? Com ele somos mais que vencedores. Sim. E estamos né, nessa trilha aí realmente com ele, que, né, ele para nós, é que eu falei assim, é realmente a nossa direção, a nossa fortaleza, o que realmente a gente pensa realmente dele é muito maior do que a gente imagina. Nós temos nossos planos, nossos projetos, né, Laurice? E muitas vezes, né, parece que tão grandiosos, mas quando a gente vê, é tão pequeno diante realmente do que ele tem para nossa vida, né? Verdade. E aí tá terminando o livro, né? Na verdade, terminou e já começou outro. Já comecei a outra. Agora contando, assim, né, das experiências minhas de viagem, né? Então, assim, ainda tá muito no começo, né? Mas já comecei aí as primeiras páginas e começa assim, né? Tudo tem um começo, né? Quando eu comecei a escrever esse livro, eu tinha 10 páginas, falei, Adriano, comecei a escrever um livro. Tinha 10 páginas. Super feliz. Então, e fui escrevendo, aí as ideias vão chegando, aí a gente tá num lugar inspirador, aí escreve mais. E quando eu vi aqui, tô com mais de 150 páginas nesse livro. Olha só. Então, Uau! Pro primeiro livro, né? Então, muito bom. Sem dúvida. Muito bom. E aí você vê, né, Laura, fazer parte, né, de um projeto desse de história de vida, vamos falar assim, claro, né, que tem 2010, mas toda, né, a história do Abner, não é só como empresário, e, cara, poder fazer parte, né, Abner, assim, né, Laura? Como você disse, desse, né, Adriano, assim, dos heróis, né, dos heróis da fé aí, né. E se a gente for trazer isso pra gente, todo dia a gente é um herói. E, na verdade, essas histórias são para inspirar a gente no nosso dia a dia. Sim. Né? Assim como está sendo. E também a sua história, para inspirar outras pessoas, assim como vai ser. Né? E super-herói, não tem como não falar isso. E super-herói tem o quê? Cada super-herói tem um superpoder. Não é? E trazendo isso para a gente, o que é o nosso superpoder? As nossas habilidades. Aquilo que a gente faz de melhor. Aquilo que a gente faz com o coração, com a alma e flui naturalmente. Que faz melhor do que qualquer outra pessoa faria, né? Então essas habilidades são o nosso superpoder. O Adriano tem o dele, os vários superpoderes dele, eu tenho meu, você o seu. Né? O Rafa aqui da Seven, né? Tem vários superpoderes aí, ele faz até a galera aparecer na cadeira, né? É verdade. E assim a gente vai superando os desafios que vão surgindo na nossa jornada, né, Abner? Sim. É isso aí. E que legal, meu amigo. Aí, assim, o que a gente pode esperar? Né? Então, assim, nós temos Alasca, o livro aí, que daqui a pouco, né, já está saindo, e eu tenho certeza que a gente fala, né, assim, que eu tenho certeza que vai ser um grande momento para você. Eu tenho certeza que chegue na mão das pessoas certas, sabe? Então, claro que a gente gostaria e quer que seja best-seller, quer que, né, venda, não sei se é 1 milhão, né, não sei quanto até o volume para isso, acho que é mais de 3 mil, 5 mil, 10 mil livros, 1 milhão de livros, não sei qual que é a ideia, né, obviamente, que a gente tem e que Deus preparou,
mas que chegue, né, nas mãos das pessoas que precisam, né, dessa questão de uma condição, do que você passou por aquilo lá e você superou, né, com fé, com determinação para passar tudo isso. Então Sim. isso aí é importante, é que chega na mão da pessoa certa, que é o grande objetivo seu, né, Abner? Exatamente. Que isso é legal. E aí, vamos supor, livro, o segundo, Alasca, cara, o que tem mais aí? Será que tem mais alguma coisinha ainda? Com certeza vem muito mais coisas, né? Nessa viagem eu vou conhecer muita gente, vou fazer muito contato, então é networking, né? O tempo todo, né? A gente vai conhecendo, vai fazendo negócio e as coisas vão surgindo, né? E eu tenho certeza, Abner, que o pessoal tá curioso para saber como que eles fazem para acompanhar essa sua aventura aí. A gente já tem um canal no YouTube que chama Jornada do Sonho e o Instagram é o mesmo. Então a gente Jornada do Sonho? Jornada do Sonho. Legal. Então a gente vai realmente fazer ali um reality show, né? A gente vai colocar tudo ali o pessoal realmente acompanhar e fazer essa viagem com a gente. Né? Legal. Inspirar as acompanhar, pessoas, né? Fazer aqui. isso aí. E depois, nós vamos colocar aqui depois, com né? certeza. Realmente todos para o pessoal acompanhar, né? Todos os canais aí que vai ser legal. E depois dessa virada sua ali em 2020, Abner, da sua primeira, com a moto ainda, né? Da sua primeira viagem, os benefícios, assim, o que te levou até essa virada, né? Que foi a tua questão da saúde. E depois disso, assim, isso cessou, você virou o jogo, realmente reverteu isso e hoje 100% aí a milhão. Sim, a milhão. Eu nunca mais tive problema assim de burnout, de, sabe, nada. Zerou, né? Então para as pessoas aí que tem essa questão, a receita tá aí. A receita tá aí. Faz aquilo que você gosta, né? O meu foi sair de moto, viajar por aí, dar essa desligada, Sim. mas sei lá. Aí assim, eu fui fazer outras coisas, né? Comecei a aprender a surfar, fui andar de canoa tipo, o pessoal, vamos ver a lua cheia de canoa, então ver o nascer da lua. Vamos. Então, bora lá. Vamos lá na praia fazer um exercício na beira da praia. Então, Vamos. fui fazendo muita coisa assim que... Poxa, isso aí foi mudando tudo, né? E muitas vezes, né, pro pessoal que tá aí também nos assistindo, assim, muitas vezes parece tão uma besteira, né? Sim. Né? Assim, se a gente colocar como cabeça de empresário, poxa, o que você tá lá na beira da praia fazendo exercício, Abner? Você, né? Sim. Mas, cara, aquele momento é teu, né? Aquele momento que você tá passando, ninguém tira, né, isso daquilo ali. Né? A experiência, ninguém tira isso de você, né, cara? Aquele momento com a tua família, com a moto, com a viagem, num quiosque da praia, né? Mesmo trabalhando com quiosques da praia lá, você tá fazendo, né, os seus trabalhos, tendo um momento com a tua família, com teus filhos, com a tua esposa, com você, né? Principalmente. Sim. Aquele momento teu, né? Acho que é muito importante. Olha aí, ó, já cumprindo a propósito, ó, porque assim, eu adoro olhar a lua, adoro, assim, seja qual for, né? Só que eu nunca pensei em olha a lua da janela, olha a lua da rua. Às vezes tá andando assim, olha que hoje tá legal. Mas eu nunca pensei em olhar a lua, apreciar a lua da canoa. E me inspirou agora aqui, ó, a fazer. E pode ter certeza que vai entrar na minha agenda, em algum momento eu vou fazer isso, vou ver a lua da canoa e vou falar, Abner. É uma experiência única, inspiração, né? Sua. Eu não sei se eu vou lembrar o nome correto, mas quando a gente estava chegando lá no meio, assim, né, a gente vai remando e tal, aí lá para, né? Aí eles passavam o remo assim, acho que era plânctons que chama, eu não lembro. Só que ficava tudo aceso assim na água, assim, eles passavam, acendia tudo assim. Olha só. Você já tinha tido essa experiência na sua vida, Abner? Visto isso? Nunca. Então, eu não vi ainda. E me inspirou realmente. Que legal. Sabe? Então, assim, que inspire tantas outras pessoas aí fazerem coisas diferentes, disruptivas do dia a dia. Isso é Plutz, isso é inspirar as pessoas. Sim. Que legal. Abner, estamos chegando, né, quase ao final aí do nosso Plutzcast, mas eu falo para você, o que você poderia dar de... Acho que são duas coisas importantes. A primeira, você tem uma história dessa trajetória, com alguma coisa que que falou assim, que marcou você, pode ser que até você contou no livro, né, ou não, mas alguma história assim que você nessa tua viagem assim, falou, puxa, essa eu gostaria de compartilhar, que foi algo para mim importante, né, o que eu vivi. Tem alguma coisa que você possa compartilhar com a gente? Claro, eu acho que assim, você esperar o momento certo, esse momento nunca vai acontecer. Esperar que não pode chover, não pode acontecer isso, eu tenho que estar com tal carro, tal moto para poder realizar isso. Eu acho que você tem que usar o recurso que você tem e realizar o seu sonho. Legal. Eu acho que ficar esperando tudo a seu favor, assim, tudo tem que dar tudo certo. Não. Cara, vai e faz. Vai com o que você tem. Eu falei, né? Eu fiz a primeira viagem numa CB300.
pessoal me falando, você é um louco, a moto vai quebrar, você não vai conseguir voltar, você não aguenta uma viagem dessa, tem que... A moto não aguenta, né? Uma A viagem moto não dessa. aguenta. Acho que foram 14 mil, né? Você falou? A primeira foram 12 mil. 12 mil. E a moto tinha um defeito crônico, né? De problema de cabeçote. E eu fiz a besteira de postar num grupo de Facebook que eu ia fazer essa viagem, todo mundo comentando, essa moto, ela... acontece isso, acontece isso. Então o motor dela não vai aguentar, não é para isso. E eu fiz a viagem de 12 mil quilômetros, não furou nenhum pneu, Laura. Olha só. E voltei. Então, assim, faz com que você tenha. Eu tô com um amigo no Ushuaia, ele tá com uma Pop 100. Olha só. Eu já tive amigos que foram pro Alasca de bis. Então, assim, eu fazendo de carro e... Cara, entendeu? Não tem, faz com que você tenha. Eu falei na minha live lá, eu queria estar com um motorhome top. Mas eu não tô, eu tô com uma 4x4 e é ela que vai nesse trajeto aí. Sem dúvida. Então o recado, né? Aquela coisa, faça, né, daquele recurso que você tem. Então acho que é importante, né, Abner, essa questão que você colocou. Então assim, é que eu vou esperar, como você falou que vai chover, se vai fazer sol, se eu tenho o celular melhor, se eu tenho uma conta com isso, se eu conto com o amigo X, com o amigo Y, que o outro amigo me falou que não. Cara, não importa. Faça, dá o primeiro passo. Né? Que como a gente falou aqui no início, dá o primeiro passo que Deus coloca o chão e o restante é com Ele, né? Para fazer todo o propósito acontecer. Então se a gente fica muitas vezes naquela, não dá, vou esperar, vamos ver, a coisa não acontece, né? Tem sempre a gente fala isso, né, Laura? A gente coloca da palavra oração, né? Porque a oração, se a gente cortar ela, né, fica, né, ora e ação. Então muitas vezes, né, a gente ora, mas não tem ação, né? Então assim, tem ação. E com aquilo que você tiver, Deus com certeza vai te honrar, vai ser uma coisa, né, surpreendente que a gente muitas vezes nem imagina. Né? Como você falou, a hora que você colocou lá que a tua moto não ia fazer, o pessoal, imagina, né, no Facebook ainda o pessoal, você é louco, cara, você vai ter problema, tal. Em 12 mil quilômetros não furou um pneu. Eles estavam falando da limitação deles, né, não da sua. Exato. E aí você vê, né, que muitas vezes também não... É aquela coisa, né? Eu entendi, Laura, que você comentou, mas muitas vezes assim, a limitação que a gente coloca para nós, e se a gente tem fé, muitas vezes para Deus, né? E se Deus ele é o dono do ouro e da prata, do céu e da terra, ele é alfa e o ômega, qual a limitação que a gente vai dar isso para ele? Imagina, esse cara que você falou que está na Alasca foi de bis? Foi de bis. Imagina se ele tem alguma limitação na mente dele. Nenhuma. E o cara não tinha grana para isso, ele dormia em barraca todos os dias, inclusive lá no Alasca. Olha só. Ele não tinha grana para isso, a coisa foi acontecendo, sabe? Ele pisou e o chão estava ali. E aí foi. Que legal, que legal. Bom, então assim, você falou da experiência que é legal, que é uma história, né, bacana, e assim, e a última mensagem, cara, que você poderia deixar, sabe, lá do outro lado, sabe, tem um empreendedor, tem um homem, tem uma mulher, tem um menino, tem um adolescente, tem uma pessoa. E como a gente fala muitas vezes, tem uma alma, né? Atrás de tudo isso, né? O que você pode deixar, Abner, de recado para eles, assim, que for uma sugestão ou alguma coisa que você passou, que você podia compartilhar realmente com a pessoa que está ali do outro lado, dizendo o seguinte, que o que você vai falar agora possa realmente transformar a vida deles e realmente ter um novo, ou um começo, né? Ou um novo recomeço para aquela pessoa. O que você pode deixar, né? Olhando para o pessoal lá e dando esse recado para eles, que vai ser bastante importante aí para todos e tem com certeza vai tocar uma pessoa lá do outro lado. Sim. Uma coisa que eu carrego comigo todos os dias é que a vida passa muito rápido. E a gente tem que aproveitar cada segundo, né? Tanto dos nossos familiares, cara, aproveita o máximo. No entanto que a gente veio para cá para poder dar um abraço em vocês, né? Nossos amigos, familiares, a gente vai passar 2 meses aqui porque a gente quer aproveitar muito esse momento com qualidade, porque a vida passa muito rápido. Quantas pessoas, enquanto eu estava viajando na pandemia lá, morreram e eu não tive a oportunidade de dar o último abraço. Então assim, mas eu dei um abraço antes de sair. Teve até na última viagem, infelizmente a gente perdeu um amigo aí, né? Fiquei 3 meses viajando, eu estava no Belém e ele teve um infarto. Mas antes de sair, Adriano, eu dei um abraço nele, parecia que eu sabia, sabe? Era o último abraço. O último abraço. Então eu abracei, ele era carequinha assim, aí eu brinquei com ele, tal, e passei a mão na careca dele. E falei, cara, eu tô indo viajar. Ele falou muita coisa boa pra mim, me abraçou. Que legal, velho. Cara, foi uma despedida, assim, eu aproveitei o máximo aquele momento. Então a vida passa muito rápido, e ela é um flash, cara. Isso aí. Então, pessoal, aproveite cada momento. Tem várias histórias que a gente faz, Laura, principalmente particular, nós temos, né,
a Plutz Oficial, nós temos a Plutz Conecta, nós temos agora o podcast, tem várias coisas, né? Mas no meu particular eu sempre posto que assim, compartilhe momentos. Porque, cara, aquele momento, que nem agora, esse momento que a gente está, não volta mais. Claro que isso vai ficar, né, para daqui a 50 anos, 100 anos, né, no canal do YouTube, né, que a gente sabe não sei quanto tempo ainda, mas isso fica eternamente, né? Se o canal ficar, e se a plataforma continuar, fica eternamente. Mas esse momento que a gente está aqui, cara, não volta mais. Entendeu? Então, quando você, né, aceitou o convite, e foi naquele momento, né? Não foi um mês atrás, um ano atrás, foi agora. Então você viu que isso tudo se encaixou para a gente estar aqui agora, né, gravando, falando, e estar aqui nesse momento, o momento do livro, um momento muito bom na tua vida, na nossa vida também, né, Laures? Então assim, eu sempre coloco lá, compartilhe momentos. Então acho que vem de encontro com o nosso propósito, né, da nossa amizade, da nossa parceria, de realmente a gente realizar isso, né, viver momentos que realmente façam a diferença, né, Laures? É isso aí. Em primeiro lugar, Abner, agradecer, né, de você estar aqui com essa história incrível, inspiradora, que eu tenho certeza que inspirou muita gente, me inspirou, né? E fazer vários agradecimentos no fim desse podcast, meu amigo. Agradecer a Deus pela nossa vida, né, por a gente estar aqui, por esses momentos que a gente vem construindo e desenhando, que vai ficar. Agradecer aos parceiros, todos eles. Agradecer aos clientes. Agradecer todos os sims, agradecer todos os nãos, e mandar hoje um abraço e um beijo especial no coração da minha mãe linda, Dona Geni, do Matheus e a Catarina, que tem uma grandeza e um brilho imenso, que são meus filhos, e agradecer o meu grande parceiro. Dona Geni, quantos anos, Laures? 76. 76 anos. Dona Geni, um beijo para a senhora. O Laures falou dela, né, Abner? 76 anos, redes sociais, Instagram, WhatsApp, manda mensagens, troca informações, qualquer coisa que a gente posta, qualquer coisa que a gente faz, ela vai lá e comenta. Então, assim, ela realmente vive, né? Hoje, né, que eu falei, com 76 anos, toda essa plenitude dela, por uma questão de limitações, até pela idade, pela questão física, mas assim, você vê que é uma pessoa inspiradora. Então foi muito boa essa colocação, Laures, da tua mãe. Ela surpreendente também, que um dia, esse ditado popular que diz, né, foguete não tem ré, né? Ela falou assim, passou na televisão, ela não lembrava o nome do Elon Musk, mas falou, passou lá, que agora tem ré sim. Então, super antenada também. Super antenada. Então, um beijo para ela, né, Dona Geni, isso que é, poxa, uma pessoa que realmente também nos inspira, né, Laures? A questão da Plutz está desde com a gente aí no início e, né, por tudo que a gente passa, ela tá ali sempre, né, curtindo a gente, falando, então assim, um momento especial também, né, para minha esposa Adriana, ela sabe, né, do carinho, para minha mãe, as pessoas que estão aí próximas a nós, é muito importante. Abner, meu amigo, então assim, só tenho que te agradecer, cara, né, pela amizade, pela parceria, pelo carinho, pelo homem que você é, pelo empreendedor, pelo ser humano, pela tua alma, né, que acima de tudo para a gente, né, resplandece mesmo, essa tua fé, essa tua dedicação, essa tua coragem. Então, assim, só agradecer, cara, assim, de você ter aceitado o nosso convite e que as pessoas aí, né, começam a perceber um pouco mais, né, a tua história, né, a tua carreira, o que você realmente já fez, o que vai fazer ainda, e dando, né, esse presente para nós de poder, né, ter aí a primeira capa do teu livro, né, que assim é um filho, né, para você, né, aquela coisa de realmente a gente poder fazer um trabalho grandioso desse e poder ser amigo, parceiro de uma pessoa tão inspiradora e tão especial como você. Eu só tenho que agradecer e te falar que, cara, Deus te abençoe, te ilumine, te dê direção, sabedoria, como todas as vezes, né, a gente termina as ligações dizendo assim, que Deus dê sabedoria, força, experiência, mas coragem, né, intrepidez para você sempre fazer a diferença na vida das pessoas, na minha vida, né? E na vida de tantas pessoas que você faz a diferença na vida. Sim. Fez na minha vida hoje. É isso aí. Obrigado. Obrigado pelo convite mais uma vez, pela amizade de vocês e por todo o apoio de sempre, né? E agora tem mais um grande amigo aí que entrou nessa jornada, né? Nessa jornada. Que bom. Vamos junto. Vamos junto. Vamos para o novo livro, vamos para o segundo, vamos para o Alasca e tem muita coisa boa. Sim. Né? E pode contar com a gente sempre.
né, com a nossa amizade, com a nossa parceria, com o nosso carinho, né, que Deus te abençoe nesse novo, né, novo trajeto, nova rota ainda para o Alasca e muita coisa ainda que vai acontecer, Abner. Amém. Tá? Que Deus te abençoe muito, viu? Amém. Pessoal, esse foi mais um Plutzcast. Obrigado aí, né, por todo mundo, tá, né, Laurence? Todo mundo junto aí, sempre acompanhando. Se inscrever no canal. Se inscrever no nosso canal, ajude. Sininho. Né? A gente dá está essa moral ainda, aí. a gente está começando ainda, mas eu tenho certeza que o pessoal vai fazer isso e a gente vai compartilhar essas histórias aí com muito mais pessoas. E aí nós vamos ver daqui a 2, 3, 4, 10 anos de como a gente tudo começou e você faz parte de tudo isso. Legal? Pessoal, um beijo no coração de todos, fiquem com Deus e até o próximo Plutzcast. Valeu, pessoal. Tchau.